Sejam bem-vindos ao Elas Pode. Elas podem. Oxi, mas não é ela cast? Ah, meu amor, a voz do Brasil, elas são o que elas quiserem. É porque no Elas Cast elas podem tudo. Sejam bem-vindos ao nosso Elas Cast, primeiro programa piloto, né? Esse que vai ser um programa dedicado às pessoas que estão fazendo algo de relevante pelo Recife, pelo Brasil, um lugar de boas ideias e que vai estar, né, aberto aqui aos convidados. Hoje, né, eu gostaria de me apresentar e apresentar minhas hostas maravilhosas que estão aqui junto comigo. Meu nome é Débora Leite e eu vou estar junto com você aí nessa jornada. E eu sou Débora Moura. E eu aqui, pessoal, Carla Pinheiro. Vamos juntos construir um Brasil forte. A ideia é essa. Vamos começar. Bora, Deb. Vamos embora. Então, nós estamos hoje aqui trazendo ela, uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, ela que é radialista, que é mãe, né? Que é essa pessoa que traz, né, tantas palavras, né, que edificam e que está num desafio hoje, né, de ser pré-candidata a deputada estadual aqui pelo estado de Pernambuco. E eu queria apresentar e chamar nossa querida amada Dinalva Ferreira. Palmas. Então, bom. gente, olá, pessoal. Eu sou a Ginalva Ferreira. Fiquei muito feliz por poder participar desse momento único, né? Como bem a Débora falou, é um início de um grande projeto junto com essas mulheres aqui. E sou mulher, sou cristã, sou radialista e venho com uma proposta maravilhosa, sendo aí pré-candidata de Pernambuco, porque o nosso Pernambuco merece coisa nova, né? Merece mulheres fortes, mulheres aguerridas. Tenho certeza que vai estar muito bem representado por nós mulheres. Eu já É me isso, senti e a gente representada. precisa, né, dessa representação, Já né? me senti representada, Temos hein, Débora? poucas mulheres, principalmente na Alep, e, assim, particularmente, olho e não vislumbro nenhuma hoje que me represente, né? Que represente, de fato, os valores que a gente acredita, né? E é isso. Vamos lá, vamos caminhar. Eu queria começar fazendo uma pergunta, posso? Claro, Agora, vamos embora. Já vou começar fazendo pergunta difícil, porque eu sou dessa. É, Eu já tinha visto que Dinalva era pré-candidata, é pré-candidata a deputada estadual, e eu queria fazer uma pergunta. Há mais ou menos 2 anos, um pouco menos, eu decidi me candidatar. E aí, eu cheguei em casa e falei para a primeira pessoa que eu queria falar, que era meu digníssimo marido. Amor, decidi que você candidata a vereadora do Recife. E eu ouvi uma frase que me marcou muito. Ele olhou para minha cara e fez: Você endoidou de vez, foi? E aí, Dinalva, nesse período, nessa época, a gente teve uma turbulência ali de 2 dias, porque bastou 2 dias para ele passar a me apoiar. Foi meu Foi. grande apoiador, meu maior incentivador. Coitado, foi Débora. até um susto pra ele também, né? Foi um Baita susto. susto. Ele perguntou se eu tava ficando doida, mas no final ele foi meu maior cabo eleitoral, fez dancinha no Instagram, fez tudo que você puder imaginar. Ele fez. E aí, Dinalva, você falou, você já chegou falando, sou pré-candidata. Então eu queria te perguntar, quando tu abriu a boca para dizer que tu ia entrar na política, qual foi a primeira frase? Eu quero saber a primeira frase que você ouviu. Foi de apoio ou foi de igual a minha, assim, de desincentivo? Então, gente, foi um pouquinho diferente. Na verdade, eu ouvia pessoas falarem que eu tinha um perfil para estar representando Pernambuco. E aí eu nunca tive esse desejo de coração, né? Não tenho família envolvida em política, não sou de família política, somos de família humilde, do dia a dia, do trabalho, da mulher que se esforça, que criou os filhos, que batalhou e batalha até hoje. Mas um dia aconteceu de uma forma bem diferente, porque Deus ele tem, eu como cristã, e eu professo essa fé, Deus ele falou comigo no meu coração, Débora. E aí um dia isso ardeu no meu coração e eu fiquei achando que eu que estava ficando louca, né? E aí eu fiquei perguntando a Deus o que é que ele queria comigo e ardia muito no meu coração essa questão de missão, de propósito. Que nós já temos esse propósito, essa missão, quando nós levamos a palavra de Deus diariamente, no dia a dia, através da rádio, já com comunicação. E aí eu cheguei para uma pessoa de uma relevância muito grande, também de comunicação, e eu fui para uma reunião, e aí quando eu cheguei nesse dia na reunião, as coisas não deram muito certo, e eu me deparei com essa pessoa. E aí veio uma vontade muito forte de fazer uma pergunta para essa pessoa. E ardia-se no meu coração. Pergunta para ele se você vai ser muito ousada em se candidatar, vir como pré-candidata a deputada.
E, rapaz, eu disse assim, eu fazer uma pergunta dessa, Jesus, eu não vou fazer, isso aí é muita ousadia. Mas aquela coisa ficou me inquietando. E aí eu perguntei para essa pessoa, eu disse, olha, você acha que seria ousadia da minha parte vir pré-candidata a deputada agora em 2026? E, para minha surpresa, essa pessoa olhou para mim, deu um sorriso e disse: de jeito nenhum. Eu acho Uhum. até que você deve vir pré-candidata a Uau, deputada Muito estadual. maravilha, boa. Então, isso foi de uma relevância muito grande para mim. Eu não tinha conversado com ninguém Importante, da não minha é? família. Faz É quanto muito tempo, bom. desculpa te atrapalhar, mas é um bate-papo, né? Isso. Faz quanto tempo mais ou menos dessa decisão que você tomou de novo? Hoje a gente tá Rapaz, isso aconteceu, Débora, em meados de setembro, do sabe? De 2025. 2025, em Nossa, setembro, faz nem agosto um para ano, né? setembro. Não, não faz. Isso aí é uma coisa que já vem acontecendo, porque é interessante que as pessoas geralmente vêem na gente primeiro aquilo que a gente não consegue enxergar, Sim. né? E Uhum. sempre tinha essa ideia. Mas eu pensava, se um dia isso fosse acontecer, que eu começasse pleiteando para vereadora, mas não para deputada. Sim, Mas a Bíblia diz que o caminho de Deus é diferente do nosso, né? é. Nós pensamos de uma forma, Deus pensa de outra. E como eu acredito muito em propósito e em missão, e eu sou daquelas que eu sou de segurar, de agarrar a missão, né? Hoje eu tenho uma missão de me comunicar com as pessoas, com o povo, já me comunico com o povo. Todos os dias eu entro na casa das pessoas, trazendo bom dia, trazendo a Isso. palavra de Deus, que é vida, né? Que é vida, que é o que nós precisamos, de vida e de esperança para esse cenário que nós estamos vivendo hoje, É né? verdade. Então, assim, foi do ano passado, né, de setembro para cá, e agora, rapaz, eu não quero sair dessa guerra, dessa É, luta, vamos até embora. porque a gente, quando lidar com o povo, a gente sente a dor do povo. E aí a gente entende que não é mais momento de ficar parado, sentado, acomodado, mas sim momento da gente se levantar e partir para a ação. Deixa eu te É. perguntar, desde quando você tomou essa decisão? Não, vou realmente entrar para política, né? Algo que começou ali ardendo teu coração, mas chegou um momento ali que você tomou a decisão, né? E eu acredito que muitos desafios se levantaram e vão se levantar ainda mais. Nessa trajetória dessa decisão para cá, qual foi o teu maior desafio até hoje, assim? Então, Débora, são muitos os desafios, né, que a gente vai enfrentando. Principalmente, da minha parte, que eu não venho de um mundo político, né, vamos dizer assim. Mas uma das dificuldades que a gente enfrenta, primeiro, é a desconstrução, da visão do povo em relação à política, né. O povo Uhum, hoje enxerga a política sem esperança alguma. verdade. E, O pessoal tá principalmente desacreditado, né? exatamente, está desacreditado da política e com razão, né, diante do cenário que nós estamos enfrentando na saúde, na educação e afins, a gente sabe que se continuasse, porque não vai continuar dessa forma, porque eu tenho certeza que para 2026 Deus tem um propósito e isso vai mudar, sabe, eu tenho certeza que essa roda ela vai girar. E a gente precisa realmente que esses mesmos nomes saiam de circulação para que novos nomes, novas pessoas com novos projetos entrem, mas um dos desafios maiores é a desconstrução realmente, e principalmente se tratando de uma mulher cristã. Porque as pessoas pensam que, por ser cristã, política não é lugar de cristão, mas ao contrário. Nós cristãos, a gente tem que ter esse espaço e ocupar esse espaço na política, né? Porque a Bíblia diz que nós precisamos estar com a nossa mente e ocupar nossa mente com o que é bom, com o que é de honra, com o que é de excelência, com o que há de excelência, a nossa mente tem que estar ocupada. E a gente traz aí propósito com compromisso para o povo, só que a gente tem que, além de desconstruir essa política na mente do povo, que o povo não tem mais confiança, a gente também tem um trabalho muito difícil, Carla, Débora. Por quê? Porque o povo, eles também precisam desconstruir uma cultura que está na mente do povo, que é a questão do ano político, da campanha, as pessoas acharem que político ou quem está pré-candidato precisa resolver o problema de hoje, a dor de hoje. Mas não é isso. A política ela vai muito, muito além disso, né? É uma construção. São 4 anos, né, que o político ele fica aí com o poder para ajudar o povo. Então, assim, a maior dificuldade que eu estou encontrando agora é justamente isso, a desconstrução de um povo que está sem esperança e mostrar para o povo que existem pessoas com propósito, sabe, com verdade, que quer fazer política de verdade e fazer da política o dom de servir. Como diz aí o nosso Felipe Alecrim, eu gosto muito dessa frase, sabe? Servir é um dom. E a gente ter esse dom de servir com propósito. Dinalva, deixa eu Boa. te perguntar. Você falou sobre desconstruir o que as pessoas pensam sobre política. E eu fiquei aqui pensando.
Quando eu fui candidata, não tem como não fazer uma correlação, gente. Eu sei que todos nós sabemos que existe essa velha política que você muito falou aí, Dinalva, de as pessoas quererem que a gente resolva a dor de agora. Muitas vezes é um gás que falta, muitas vezes é uma feira, são coisas que as pessoas chegam para pedir. E eu te confesso que eu imaginava que isso não acontecesse mais, principalmente aqui na capital. Eu sou do interior, moro em Recife desde criança, e eu, sinceramente, não imaginei que eu fosse passar por esse tipo de coisa. E eu te falo, o que eu mais vivi na minha campanha foi pessoas me pedindo, gente, eu nunca vi tanta gente ficar sem gás em casa. Eu recebi pedidos de gás, de bolsa de escola, assim, coisas É. que eu realmente eu fiquei impactada negativamente, porque eu não imaginava que isso fosse tão forte. E a gente vê as pessoas cobrando tanto moralidade na política. E aí, Dinalva, Pois é. essa pergunta é um pouco provocativa. Como é que a gente pode trabalhar isso na mente das pessoas? Assim, eu até, de certa forma, já respondo. Acho que um podcast como esse, onde a gente conversa sobre esses assuntos, de certa forma, já Sim. esclarece e já traz as pessoas para refletirem. Mas como é que você pensa sobre isso? Como é que a gente vai desconstruir não só a visão que as pessoas têm dos políticos, mas como é que a gente vai desconstruir essa forma que muita gente tem de se portar diante de candidatos na eleição, no período de campanha eleitoral? Muito boa, Débora Moura. É uma pergunta muito pertinente e nos preocupa bastante. Porque, infelizmente, o povo, eles estão acostumados a esse tipo de política. Eu me lembro, você falou da sua infância e eu me recordo da minha também. Que há alguns poucos anos atrás, que eu sou nova, né? Mas aí na minha infância, a minha mãe, somos, né? A minha mãe, ela trabalhava para fazer a campanha lá na cidade de Igaraçu. E eu me lembro bem, quando criança, que as pessoas já tinham até a questão de fazer um letreiro no muro, para você liberar o muro para fazer lá a Era. propaganda, se pagava, Sim. né? Então você vê que essa cultura o povo já tem de muito tempo atrás, para trás. Não vai ser fácil, mas eu acredito muito na informação. Eu acredito muito na informação, no conhecimento. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. É informação, esse trabalho informativo, de esclarecimento, trazer, né, a realidade do que está acontecendo na cidade do Recife, em Pernambuco, no nosso Brasil, está aí para todo mundo ver. Né? O povo só se engana se quiser. Né? Porque o povo tem informação, Carla. A gente tem informado, nós temos no Partido Novo mesmo, pré-candidatos, né, que outrora estava como vereador de Recife, ocupando um espaço de fiscalizar, de mostrar para o povo aquilo que não está sendo feito. Então, o povo sabe, não tem ninguém melhor do que falar da sua dor de quem sente. Então, o povo sente a dor da falta na área da educação, da falta do hospital, né, de atendimento médico, do posto de saúde, coisa básica, né? Sim. Você vai para um posto de saúde, você não tem um dipirona, você não tem um AS. Então, o povo sabe aonde dói. Então, é o povo que vai escolher se vai querer continuar sentindo as mesmas dores ou se vai querer algo novo, né? Algo diferente. Investir, porque eu acho que você continuar repetindo os mesmos erros, você vai repetir as mesmas dores. Perfeito. Tá? Quando eu quero algo diferente, então eu tenho que agir de forma diferente para ter um resultado diferente. Só tem um jeito do povo não sofrer, de nós, quanto o povo não sofrer. É você mudar a sua forma de pensar, olhar para o futuro com esperança e, claro, trazendo novos nomes, novas pessoas, porque eu vou investir na mesma pessoa, no mesmo nome que está há 4, 8 anos ou mais no poder e não serve o povo com a política. Ao contrário, o que a gente vê é os políticos se servindo da política, né, do seu poder. Uhum. E a política é servir, não é? Então, é isso que a gente tem que fazer, é o que nós estamos fazendo. Tentando informar ao povo a verdadeira política, fazer a política de verdade, com honestidade, com compromisso, e eu acho que isso aí a gente vai conseguir aí nessa caminhada. Pois é, minha amiga. Eu vinha pra cá, tava olhando, né? Explodiu uma notícia hoje aqui na nossa cidade, que é uma segunda fase de uma operação que estão investigando contratos irregulares no ano de 2020 na Prefeitura do Recife, mais ou menos na ordem de 50 milhões de reais. Então são contratos ali, né, ilícitos, não é? Onde houve ali corrupção ativa, corrupção passiva. Você vê que é um grupo, não é, do PSB. Não era o João, era o Geraldo Júlio na época, né? Mas é do grupo PSB. E você fala de pessoas que querem mudança, mas que votam nas mesmas pessoas e nas mesmas figuras, não é? Como é que a gente pode transformar, não é? E eu acho que você falou aí um ponto fundamental. Eu trouxe esse dado aqui só pra gente, não sei se vocês estão sabendo que estourou agora. Eu tava vindo pra cá,
saiu aí nos jornais. Mas como é que a gente pode? Como é que a gente pode mudar essa realidade, né? De que eu fico me perguntando assim, cara, como é que a gente muda essas pessoas? Porque por mais que a gente mostre, né? Hoje em dia, você falou, informação, né? Hoje a gente tem informação, abre o celular, tá ali, Uhum. informação, né? Blogs, hoje a gente tem as páginas, né, dos bairros que ajudam muito na propagação das Isso. notícias, né? Que antigamente era uma mídia só, comprada pelos políticos, né? Só saía na imprensa o que eles queriam que Queria. saísse. Hoje não, a informação Uhum. descentralizou, né? Então a gente tem ganhado bastante. Mas ainda assim, como é que tu vê essa situação assim de pessoas que, no caso do nosso estado, são 20 anos, muito mais, né? Porque você conta da época de Miguel Arraes, Eduardo Campos, essa turma todinha aí do PSB se servindo, né, do estado, né? Como é que a gente hoje a gente começa a mudar? Como é que a gente eh, eh, começa essa mudança aí na nossa cidade? Como é que tu vê isso tudo? Débora, eu vejo Olhando partindo para Recife, assim, né? Olhando para Recife, para Pernambuco, no contexto geral. Recife, Pernambuco e por que não dizer o Brasil, né? Eu vejo partindo da onde está partindo, de nós, mulheres e homens, né? Do que é novo, de quem tem proposta nova, de quem não está contaminado aí com essa política suja que a gente está vivendo. Só tem uma forma de mudar isso, é mudar as peças, não tem outra forma. Mas é o que a gente tem falado. Hoje pela manhã, eu não vou arriscar dizer o estado, porque eu estava dirigindo, mas eu ouvi falando de um desvio, de valor aí de mais de 2 milhões, eu acho que foi por aí, de 2 milhões, que um estado desviou da educação para um evento de vaquejada. Então você veja o absurdo que acontece. Isso é o que se propaga. E a gente não tem noção do tamanho do que ainda É, está por debaixo do tapete. Porque isso, as Uhum. coisas são muito piores do que a gente imagina. isso. Então, eu acho que isso começa a mudar quando uma mulher comum, como eu, como você e qualquer uma outra, ela se levanta, ela se cansa de ficar sentada ouvindo, né? E até sentindo a dor, sente a dor, ouve mulheres, homens, jovens, adolescentes, idosos reclamando, chorando da dor e a gente sem fazer nada. Então, a partir do momento que eu me levanto, eu deixo essa indignação tomar conta de mim para que eu venha me posicionar para oferecer de fato uma política de verdade. Então, infelizmente ou felizmente, eu acho que o que nós precisamos de verdade é trazer a política para a mão do povo novamente, né? Trazer esse poder e o povo tem o poder de decisão. Sim. É interessante, Carla, que o povo está sofrendo. O povo está sofrendo querendo uma solução e, na verdade, o povo tem a solução nas mãos. O problema é o que é que eu faço com esse poder. Maravilhoso. Entende? É o que eu faço. Qual é o valor desse poder que você tem na mão? Às vezes o valor desse poder que você tem na mão é R$ 20. Entende? Então é isso que a gente tem e vai ser um trabalho árduo, né? Mas eu, como mulher cristã, mãe, eu sei a dor que é. Eu criei meus filhos sozinha. Eu fui mãe solo por um bom tempo. Sim. Né? Eu passei 2 anos sem meus filhos, um pouco mais de 2 anos, porque eu não tive condições de ficar com meus filhos, mas fui à luta, fui buscar, fui trabalhar, fui construir, peguei eles de volta. Tá aí, já vou ser avó daqui a pouco. Você vó, e isso aí só me fortalece. Me fortalece de que forma? Eu não posso ver a forma que o nosso Brasil está, né? Claro que a gente centraliza em Pernambuco, mas a gente estende para todo o Brasil. Infelizmente, isso aí é geral. E eu não posso querer que o meu neto, ele futuramente venha ter um Verdade, futuro. Que futuro? Se hoje a gente está vendo dessa forma, qual o futuro do nosso Estado? verdade. Então, eu tenho que me levantar. Quanto mulher, né? Tenho que lutar. E eu acho que a mulher, ela tem que ter esse espaço. Ela não é só, ela não está ali só ocupando número, não. Esse espaço é nosso. A mulher, ela sabe muito bem como arrumar uma casa. A mulher, ela sabe muito bem como colocar cada coisa no seu devido lugar. A mulher, ela cuida do filho, ela cuida do marido, ela cuida da casa. Então, a mulher, ela está pronta para cuidar também de Pernambuco, Da né? política, vamos embora. Olha, tudo que você fala se conecta muito comigo. Você fala e dá voz a muitas mulheres, assim como eu, você, mulheres cristãs que estão cansadas de ver os desmandos, a corrupção, tudo que tem acontecido. E me inspira ver mulheres como você, que foi uma mãe solo, que trabalhou e decidiu fazer a diferença nessa geração. É sobre legado. É muita alegria ter você caminhando conosco.
sendo a voz que transforma o Brasil. Eu quero, assim, agradecer. E olhando tudo, a sua história é muito bonita, tudo que você falou, e eu quero dar a você esse lugar, né, de atenção. É, o que você acha diante dessa sua missão, do legado, de tudo que você carrega e essa necessidade de realmente fazer diferença, trazer novos começos, um novo tempo para o nosso povo? Qual seria uma frase assim sua que seja de impacto, que pudesse traduzir tudo aquilo que você carrega e quer fazer diferente hoje? Porque vou levar, viu, Débora? Viu, Débora? As Déboras. As Déboras. Eu vou trazer uma coisa até mais assim. Se você tivesse a oportunidade de traduzir em uma frase, coisa que para mulher é impossível, né? Mulheres falam, amor. Mas algo que você pudesse dizer, Carla, a minha missão se identifica nessa frase. Qual seria? Ok. Eu só posso dizer uma palavra, não é isso? Mas eu Uma queria. frase. Uma frase, uma frase. Mas eu posso só contextualizar. Por Claro. favor, você tá O ali. espaço é seu. Gente, em 2024, eu tive a oportunidade de ser inserida na política de uma forma não direta, né? Nos bastidores. E eu tive a oportunidade, eu louvo a Deus por isso, Amém. de conhecer a realidade de um povo sofrido, Sim. que é escondido, que é maquiado. Porque nós passamos pelas maiores avenidas de Recife, de Jaboatão. Eu vou me referir mais a Jaboatão, porque foi onde realmente eu caminhei. E quando você passa as avenidas principais de Jaboatão, ali mais precisamente Candeias, Piedade, você vê tudo muito bonito, É. né? Sim. Tudo muito bem legal. Só que eu tive a oportunidade de conhecer a realidade das comunidades, Sim. das pessoas esquecidas, Caminhando tá? junto. Que a lama ia no joelho. Eu não pude acreditar que eu visitei comunidade que não tinha energia, gente. Sim. Nossa. Que não tinha energia, Acreditar que não ainda tinha tem isso, água. né? E você vê as crianças com os pés na lama, sem proteção, sem um atendimento, sem um posto de saúde, sem educação, sem uma escola que pudesse dar uma assistência. Então, vendo tudo isso e todo esse cenário, como cristã, eu gosto muito sempre de introduzir isso, porque isso é minha base, né? A palavra de Deus, ela é a que me norteia, é que me dá o norte, ela é o farol que me dá esse caminho. Sim. Isso aí me trouxe. Eu dizia que nunca eu ia me envolver em política, que eu nunca me candidataria. Mas chegou um momento, porque tudo tem um tempo, né? Lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. E quando chega o tempo, o que é deixa de ser, o que não é passa a ser, e foi assim na minha vida. Vendo esse cenário lá em 2024, eu guardei isso no meu coração. E eu venho já há 6 anos servindo ao povo. Eu sirvo, eu cuido de pessoas na área espiritual, na área emocional. Quando a gente trata e cuida de pessoas emocionalmente e espiritualmente, a gente prepara essas pessoas para o mundo. A gente prepara porque você bem espiritualmente, você bem emocionalmente, você consegue desenvolver seus projetos, seus sonhos, você trabalha, você cuida da família, tá? Mas para dar uma palavra de impacto dentro desse contexto que eu falei, a palavra que resume é servir. Amém. Servir é amar. Servir. Servir Propósito de servir. é amar. Estamos Isso. juntas nisso, viu, amiga? Estamos juntos para Conta servir. conosco. Meu desejo, ele arde, esse desejo no meu coração, de servir o povo e servir quem realmente precisa. Isso Vai dar move, certo, minha isso move amiga. o nosso coração, né? A ideia de se dispor, porque acredito que todas nós aqui, mulheres, têm esse olhar mais sensível, né? Você diz que andou nas comunidades, você teve esse olhar mais sensível, porque sabe o que é que a família precisa, sabe o que é que os filhos precisam, né? Sabe o que a comunidade precisa. Então, essa sua postura, sabe, de servir. E eu complemento até, servir é amar, É uma né? verdade. Quando quem serve ama, e nós amamos o nosso povo. Então, para mim é assim uma grande alegria, Inalva, ter você como uma mulher extraordinária que quer dar voz e ser essa voz que transforma o Brasil, né? Não é, Débora? Que coisa Boa. boa. Gente, Minha amiga, eu também vim de uma infância, Carla. Eu costumo dizer, Débora Moura, Débora Leite, que só quem pode falar de uma dor é quem sente, Sim. tá? Então, quando a gente tem uma vida, uma história, ninguém cai de paraquedas. Não. A gente tem um caminho, a gente tem uma história. Então, eu venho de uma história
né? Eu fui criada 9 filhos por minha mãe. Meu pai, perdi meu pai, eu tinha 3 anos de idade. Então, foi uma história de muito sofrimento. Então, só quem sabe o que é querer um pão na mesa e não ter, quem passou. É. Então, você sabe a dor, Você sente a dor né? do Você outro, sente a né? E se dor. conecta nisso. Exato. Você querer estudar numa escola, você não ter uma boa escola para estudar, você não poder oferecer uma melhor educação, um melhor estudo para os seus filhos, isso dói. Então eu sei exatamente o que essas pessoas elas passam. E Sim. infelizmente são as pessoas que não são vistas e nem são Lembradas. ouvidas, né? Sim. Então a gente vem aí como uma voz para essas pessoas que não têm voz, né, que não são vistas, são esquecidas, e a gente tá aí para fazer, Que para voz, servir. viu? E que a Que voz de voz. Pernambuco, que mulheres que estão caminhando junto com você sejam, né, tenham essa voz. Que bom que você está se dispondo a representá-las nisso. Minha Coisa amiga, boa. eu ficaria aqui 2 horas, É. ia fazer Foi um monte tempo de pouco. perguntas. Mas eu Ô, pensei que ia Brasil, falar já um pouquinho, mas eu tô com vontade de falar mais do É. Aí tem que marcar um programa Vamos depois marcar com um cada próximo, né? uma. Vamos lá na Pra Rádio que a Aviva gente- Brasil, por gente. favor. Olha aí. E assim, olha, Sigam a Rádio Aviva Brasil, Aviva Brasil. fica à vontade, faz o teu merchan. Deixa eu fazer merchan. aqui, Não, e gente. deixa também as tuas redes sociais. Eu acredito Sim, que aqui é sim. só um lugar que a gente vai ter a oportunidade de lhe conhecer. Mas eu sei que você já trabalha há muito tempo, então eu queria muito que você deixasse para nós a sua rede social e que quem quiser saber um pouco mais sobre a nossa amiga, né, Dinalva, o que ela faz, todo o trabalho que ela já exerce, por favor, Dinalva. Então, gente, mais uma vez, né? Eu sou de Nova Ferreira, sou locutora. Hoje tem uma rádio, Aviva Brasil, é uma rádio com locutoras mulheres, porque eu fui Maravilhosa. direcionada a abrir uma rádio onde as mulheres tivessem voz, não é? E aí é claro que é uma rádio para todo o público, né? O público geral, mas é uma rádio que ela é apresentada por mulheres. Nós temos locutoras mulheres. Amanhã eu vou estar estreando um programa que é Conexão Viva, tá? Que começa 16 às 18, onde nós vamos abrir espaço, fazer conexões, né? Onde a gente leva liderança, onde a gente leva profissionais da saúde. Inclusive, eu vou estar com uma pessoa da educação amanhã. Amanhã é a estreia do programa. Ah, E eu vou estar maravilhoso. com ela, com a Nádja, lá falando sobre educação. Então, você segue aí o Instagram, Rádio Aviva Brasil, canal no YouTube também, na Rádio Aviva Brasil. E, claro, não deixa de seguir de Nova Ferreira Oficial. Também no canal do YouTube, eu tenho meu canal, gente. Tá Maravilhoso. bombando aí o Show de canal, bola. tá? Ah, De Nova Ferreira Oficial. Instagram, canal do YouTube, muito projeto para mulheres. Nós temos um projeto incrível na rádio também de servir, de atender mulheres dentro da rádio com psicólogas, perdão, psicanalistas e outros atendimentos também. Porque é isso, Vamos. mulher, a gente tem que se ajudar, Boa. unir forças, porque a gente Isso. vai longe. Onde É a isso aí. Eu acho unidade que o tem nosso poder. programa não poderia ter começado de maneira melhor, né? Com essa Melhor. voz maravilhosa aqui Olha só. representando as mulheres. Nossa radialista querida Dinalva Ferreira, muito obrigada pela sua participação e a gente espera por vocês no próximo Elas Cast. Vamos É embora. isso. Ah, gente, eu que Obrigada, agradeço. pessoal. Foi um prazer estar com vocês nessa tarde. Obrigada Com a você vocês. também. Obrigada por trazer sua experiência, um pouco da sua história. Não é? Você já é uma energia boa, né? Obrigada. Quando você está no ambiente, né? Transportando aí junto com você a presença de Cristo, né? Você exala o bom perfume de Cristo, como Amém. diz na Amém. Bíblia, né? Perfeito. Então é maravilhoso estar com você sempre. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E obrigada, pessoal, por esse programa, por essa estreia. Obrigado vocês também Obrigada, gente. Foi por ótimo, adorei. estar compartilhando com vocês esse momento tão agradável. Então, deixando aquele gostinho de quero mais. Se você quer ser voz que transforma o Brasil, vem caminhar conosco. Nós somos o Elas Elas Cast. Cast. Fechou. Valeu. Show. Show.